Ok. Boa tarde a todos. Alcançado o tempo previsto de 3h30 para início, é com muita satisfação que eu dou boas-vindas a todos os docentes, tutores, técnicos e discentes do curso de licenciatura em turismo do IEM da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu gostaria de informar a todos que essa apresentação foi organizada pela Comissão Eleitoral, composta pela professora Maria Lúcia Almeida Martins, como nossa presidente, o professor Wellington Fonseca Viana, eu como tutora à distância, Flávio Henrique Borges, a secretária da coordenação, Stephanie Moreno da Costa, e a discente Renata Câmara Bandeira de Figueiredo. Então, nesse momento agora, eu apresento para vocês a chapa, única chapa inscrita, com o tema O Turismo Pode Muito Mais, composta pelos professores do nosso curso, o professor Marco Benac, coordenador, e a professora doutora Andréia Pereira de Macedo, candidata a vice-coordenadora. Eu informo a todos que o tempo é de 20 minutos, mais ou menos, de fala, e a gente vai tentar chegar a 1 hora de teto de evento. Então, sendo assim, eu abro a palavra agora para que a chapa possa fazer a sua explanação. Com a palavra, professor Marco Benac. Olá a todos, muito boa tarde. Claro que, como alguém que defende, né, a democracia, eu realmente gostaria que tivéssemos aqui mais de uma chapa para a gente efetivamente ter um debate. Eu acho isso sempre muito enriquecedor. Mas, ok, né, então não deixa de ser um reconhecimento antecipado, né, do trabalho que tem sido feito aí há 1 ano e meio, mais ou menos, de forma interina, né, quando todos, acho que a maioria já ouviu falar, né, já soube dessa história, que não foi algo que eu desejei, eu acabei sendo obrigado, não tinha outra alternativa de assumir interinamente a coordenação do curso, que inicialmente seria previsto para algo entre 60 e 90 dias, e acabou, né, hoje já estamos aí caminhando para quase 2 anos dessa coordenação interina, onde, claro, apesar de muitas dificuldades, né, tivemos algumas vitórias, algumas conquistas, algumas grandes ações, né, que deixaram a gente até bem motivados a querer ainda fazer mais, né, não só pelo curso de turismo, mas pelo EAD e pela nossa universidade. E aí foi quando realmente começou a crescer essa ideia de continuar, né, aproveitar todo o conhecimento que a gente adquiriu, né, dessa forma meio abrupta, né, de todo o conhecimento, não de coordenação em si, porque a gente acaba tendo já algum preternamente, mas especificamente com o consórcio EDERJ, né, e com essa gestão na EAD que é tão diferenciada. E aí seria, ao meu ver, né, assim como foi também na direção do Instituto, seria um desperdício, né, não continuar agora, já tendo aprendido isso, onde a gente pode agora, já tendo subido esse degrau, poder continuar ainda buscando ainda mais, né. Foi até um pouco disso que me motivou, que me inspirou para pensarmos no nome da chapa, né. Assim, o turismo, agora a gente pode mais, né, o turismo pode muito mais, né. E aí foi quando, né, nos últimos meses, pensando nisso, pensando em todas as próximas etapas, né, que o curso vai enfrentar, desde a avaliação externa do MEC, para o reconhecimento do curso, enfim, várias outras questões, que comecei a pensar em coisas que a gente podia efetivamente colocar como objetivos, né, para os próximos anos, né, pelo próximo período de gestão, conversando com a professora Andréia, que também é minha amiga já de longa data, entrou na Rural há muitos anos também junto comigo, nós somos amigos ainda, conhecidos ainda antes de entrar como professores na Rural, somos conhecidos ainda da época de estudantes de graduação, e estamos no curso já desde o seu início, né, a gente entrou no IEM em 2006, quando ele foi criado. Eu até cheguei a dar aula antes do IEM ser criado, né, ainda era consórcio da Universidade da Baixada, em 2004 e 2005. Eu dei aula no curso de administração, na época, né, era
continuo dando aula no curso de administração presencial, mas em 2007 surgiu o curso de turismo EAD, e aí logo no início eu e a professora Andréa já estávamos, né, desde o seu início. E aí conversando com ela compartilhou comigo, né, essas mesmas ideias, né, essas mesmas motivações de querer lutar pelo curso, defender o curso, buscar ainda melhoras para ele e ainda recuperar coisas que a gente eventualmente acabou perdendo nos últimos anos, 5, 10 anos, enfim. E a gente queria dar ainda mais um pouco, né, de investimento do nosso tempo, do nosso trabalho para a gestão do curso, para a melhoria do curso de uma maneira geral, consolidação. E aí, quando a gente percebeu, né, que a gente tinha essa parceria, né, essa similaridade de ideias, né, a gente viu que valia a pena, a gente conversou e pensamos nessa chapa, e aí construímos aí esse plano, né, que eu acredito que muitos tenham acesso, senão depois a gente disponibiliza o plano completo, né, não vai dar para falar ele completo aqui, e aí a gente discutiu, revemos, trocamos, alteramos muita coisa, né, cada um tem uma visão, e aí a gente construiu o melhor que a gente pôde nessa nossa dupla, né? E aí a gente pensou também, como o Flávio já adiantou, em fazer uma apresentação aqui resumida, né, mostrar os principais pontos do que a gente pensou, tanto da nossa detecção qual é o cenário que está hoje, quais são os principais problemas, os principais desafios e, enfim, os principais objetivos que a gente tem. Então a ideia é apresentar um resumo aqui, e a gente vai fazer isso daqui a alguns instantes, e eu acho que seria legal, né, a gente começar, pelo menos, dizendo mais ou menos quem somos nós, porque alguns talvez já conheçam bem a gente, mas outros talvez não saibam muito bem quem nós somos, né? Então eu vou pedir para a Andréa se apresentar um pouquinho, né, e depois eu me apresento, e a gente vai, essa parceria aqui, fazendo uma apresentação. Pode ser assim, Flávio? Pode? Então tá bom. Perfeito, perfeito. Então tá bom. Então, uma boa tarde a todos. Passo para vocês a professora Andréa. Boa tarde a todos. Vocês me escutam bem? Boa tarde a todos e todas. Eu sou a professora Andréa Macedo, docente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro desde o ano de 2006, conforme destacou o professor Marcos Benac. Atuo nos cursos de bacharelado e licenciatura em turismo. Estou envolvida, né, assim como o professor Marcos Benac, com o curso de licenciatura em turismo desde a sua concepção, ou seja, desde 2007. Compartilhamos a elaboração do seu primeiro PPC e eu estive à frente da criação e da produção do conteúdo da disciplina de Turismo e Sociedade. Eu estou na coordenação dessa disciplina desde o ano de 2009 e nos últimos anos compartilho essa função com a professora Celina Valente. Quanto à minha formação acadêmica, eu sou licenciada em Economia Doméstica pela nossa universidade, a Universidade Rural, bacharel em Ciências Sociais pela UFRJ, fiz especialização e mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela mesma universidade, a UFRJ, e doutorado pleno no exterior em Sociologia, tendo o meu título reconhecido pela UFSCar em Ciência Política. Conforme destacou o professor Marcos Benac, eu compartilhei esse desafio com o professor por alguns motivos. Eu me recordei, quando do convite, da nossa atuação em conjunto, né, nesse período de criação do curso de Licenciatura em Turismo, junto à unidade do Instituto Multidisciplinar, quando buscando ele enquanto chefe do Departamento de Administração e Turismo, e eu enquanto representante docente do mesmo departamento, né, buscando contribuir não só para a consolidação, mas para a ampliação dos cursos de graduação da unidade. Também aceitei esse desafio por acreditar no curso de licenciatura em turismo, que além de proporcionar uma sólida formação teórico-prática para o exercício profissional na área de turismo, tem um compromisso com a educação, especialmente a formação de professores na área. E pelo fato do professor Marcos Benac, inegável, né, ter assumido a coordenação pró-tempore do curso num período bastante sensível, agravado pela pandemia, né, que estamos vivendo, enfrentado desafios fundamentais para a manutenção do curso, como, por exemplo, os problemas de seu financiamento,
e assumido compromisso com a manutenção das suas atividades e com demandas, né, prementes que dizem respeito não só à qualidade das atividades do curso, mas à avaliação do mesmo. Eu agradeço a atenção de vocês nesse primeiro momento da apresentação e passo a palavra ao professor Marcos Benac para a exposição do nosso plano de gestão. Muito obrigada. Olha que legal, André, eu nem lembrava desse detalhe, que eu era chefe do departamento de administração e turismo, você era representante, a gente atuava no conselho de unidade, no conselho departamental na época também, eu não lembrava desse detalhe. Dizem que isso é um lapso, né, porque a gente não pode esquecer do currículo, mas às vezes eu fico assim, ai, que bom que eu esqueço, porque senão dá a sensação de que eu estou ficando muito velho. Mas, então, vamos lá. Da mesma forma, né, como o professor André fez, eu vou falar muito rapidamente aqui também. Eu tenho graduação em administração, uma passada rápida em engenharia, também tenho algumas especializações, né, ligadas a algumas áreas específicas. O meu mestrado foi em administração estratégica da informação, administração da informação, um programa de gestão e estratégia. Meu doutorado também é em meio ambiente, onde eu trabalhei em modelagem e estruturas organizacionais. Tenho, né, um caminho aí de experiência docente em outras instituições particulares também, dentro da Universidade Rural, né, especificamente no IEM, desde 2006. Né, eu tive um tempo também num outro concurso também da Universidade Rural, mas num outro campus, enfim, num outro instituto, mas no campus de Nova Iguaçu, no Instituto Multidisciplinar desde 2006, né, fui por 3 vezes chefe do departamento de administração e turismo, dou aula no presencial no curso de administração, no curso de turismo, né, no curso de turismo especificamente dava as disciplinas, né, que sempre mencionei também, eram ligadas à área de tecnologia, né, sistemas de informações gerenciais para o turismo, sistemas integrados dentro do turismo e turismo e tecnologias, enfim. E é claro, né, eu sei que a pandemia causou muitos problemas, mas fez com que quem não tinha percebido ainda foi obrigado a perceber que não tem como viver sem lidar com as tecnologias, sejam elas digitais ou não, e aí a gente vê, né, como é que os alunos se empolgam quando eles começam a ver que a tecnologia nada mais é do que um monte de ferramentas que pode potencializar tudo que se faz, né, em qualquer área e, claro, dentro do turismo. Eu não posso deixar de dizer que eu fico muito feliz quando a Andrea se mostrou, né, bem parceira e, né, nessa mesma união de ideias, porque, como vocês viram, a professora Andrea é uma professora de muito, como a gente diz, né, de uma maneira mais informal, de peso, né, então ela só corrobora, né, que as ideias estão bem direcionadas, né. E aí a gente pensou, né, não de fazer um planejamento muito longo, até porque, como administrador, né, eu não gosto muito de fazer planejamentos enormes que só ajudam para que eles não aconteçam de fato, né. Então a gente tenta ser o mais objetivo, o mais direto possível, para a gente não perder tempo com o que não precisa, né. Então a gente fez, de fato, um planejamento, tem aí algumas páginas, a gente reduziu ele em alguns slides, que eu vou tomar a liberdade aqui de apresentar para vocês, ok? Só uns instantes aqui. Só um minutinho, Bernardo. Sim. Só para informar que, enquanto os professores estarão fazendo a apresentação, quem quiser fazer alguma pergunta já vai pensando, vai direcionando para a gente poder repassar para eles, por gentileza. Perfeito. Acredito que todos já estejam visualizando aí os slides, né? Bom, então, como a gente tinha comentado, né, o nome que a gente escolheu para
apontar, né, para essa chapa é o turismo pode muito mais, né? Então, está aí, né, a proposta dessa chapa para assumir a coordenação do curso de licenciatura em turismo à distância pelo biênio de 2021 até 2023, né, compostos por mim, professor Marcos Benac, e pela professora Andréa Macedo. Uma ideia muito geral, né, do que é esse plano de gestão de curso, né, para que ele serve, né? No nosso caso, a gente tentou, nesse plano, né, encontrar um jeito de organizar, né, estruturar, de sintetizar como é que a gente pode dar respostas às necessidades que o curso tem atualmente, né, e as necessidades novas que surgiram, né, essas demandas mais recentes. E aí a gente percebendo, né, que para responder essas necessidades, tanto as tradicionais, né, as típicas quanto as novas, a gente vai ter que atuar em várias outras áreas que não necessariamente eram áreas onde que outras gestões de curso, não só nesse, mas de outros cursos, costumavam dar muita atenção, mas que agora a gente percebe que é importante. A área de gestão de pessoas, a gente tem que trabalhar isso de uma maneira melhor, a gente tem que dar um suporte tecnológico melhor, a gente tem que trabalhar com suporte metodológico, né? E tem que organizar de maneira mais sistemática os processos de controle e os processos de avaliação do curso, né? E aí a gente acabou vendo que não tem jeito, né? Alguns itens que tinham que estar dentro desse planejamento, que é a grande importância, né, de um planejamento adequado, né, não basta fazer um planejamento qualquer, mas tem que fazer um planejamento adequado da gestão, né, isso é extremamente importante. A gente percebeu também que precisa, né, é impossível não ter, né, uma visão mais ampla, né, de todo esse processo, né, pensando não só nas questões pedagógicas, né, mas envolvendo todas as ações acadêmicas, administrativas, políticas, institucionais. Não tem mais como abrir mão de trabalhos colaborativos e participativos. A gente já começa a ver isso como algo que já virou padrão, né? Você começa a ter pequenos grupos de trabalho, né, pequenos comitês, pequenas comissões, para a gente conseguir um objetivo maior. E aí a gente consegue desenvolver, né, e tornar viáveis algumas ideias e algumas ações que até em momentos atrás, né, até em passados próximos, a gente não conseguia, né, dar essa viabilidade, nem conseguir implantar, né, algumas ações. E agora a gente consegue fazer isso. E também, né, não tem como deixar para lá, né, de lado, que hoje a gente precisa efetivamente encontrar soluções, né, que sejam mais apropriadas para os problemas que a gente percebe hoje em dia, e tem que dar uns resultados melhores, porque só dar resultados já não é mais o suficiente, tem que ser um resultado melhor e tem que ser arrumações mais adequadas, porque cada problema é diferente, os alunos surgem com necessidades diferentes, então não dá para ficar se limitando ao sistema só pode isso, só pode aquilo. A gente tem que entender que o mercado de trabalho é diferente, os alunos têm necessidades que anteriormente não tinham, né? Então essa é a visão geral que a gente tinha para esse plano. E aí a gente tentou colocar 3 pilares, né, que eu até coloquei, que seriam o nosso norte. Quais são os 3 princípios que a gente se baseou o tempo todo, né, para fazer Aqui. Gente, só um minutinho que deve ter havido algum problema no áudio aí. Oscilou. Gente, infelizmente o professor Benac caiu, mas ele já está retornando para continuar a explanação, tá? Só um minutinho.
Boa tarde, professora Fernanda. Aqui é a Renata, da comissão do edital. Então, o edital foi lançado e, junto com a comissão, criou um edital. Esse edital ele foi divulgado com antecedência para que todos os professores que entrassem dentro dos pré-requisitos do edital pudessem se inscrever em chapas, e até um determinado dia, como eu também estava no edital, e isso foi divulgado em toda a comunidade acadêmica daqui do nosso curso de licenciatura em turismo EAD. Tá? Não teve, a gente divulgou tanto na plataforma, não só para os alunos, mas para todos os professores e tutores também, se eu não me engano. Tá bom? Na verdade, para toda a comunidade do nosso curso. Só reforçando o que a Renata falou, para informar que todos os professores, eu acredito, do curso, são as pessoas que podem realizar as inscrições para a chapa. E acredito que o Benac já voltou aí. Tudo certo, Benac? Opa, tudo certo. Perdão. Não, sem problema, sem problema. Super acontece, normal. Botei celular e não cai, não foi. Difícil, desculpa. Não, sem problema, acontece. Então, você pode continuar dando seguimento à apresentação. Tá, ok, obrigado. Bom, então, eu estava falando desses 3 pilares, aí falei da questão da qualidade das atividades acadêmicas, né, tanto a formação pedagógica, né, do licenciado, quanto a formação profissional, do turismólogo, de uma maneira geral. Um segundo ponto, né, norteador muito importante, é que a gente pretende, né, manter, né, zelar pela continuidade e tentar aumentar, né, fazer, como coloquei, um incremento da produção de inovação e expansão das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Né? O que é, né, em outras palavras, né? A gente precisa consolidar o que já tem e aumentar, né, melhorar, tanto em qualidade quanto em quantidade, as nossas atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. E aí, claro, desdobramento disso tudo, a gente tem aí algumas propostas para isso acontecer. E o terceiro o princípio norteador, que a gente encontrou como o terceiro ponto extremamente importante, é que a gente precisa, a gente como um todo, né, o curso, né, precisa consolidar a regulamentação do curso, em termos gerais, né. Então, existem vários regulamentos internos, alguns eles não têm ainda, precisam ser feitos, existem alguns que precisam ser atualizados, né, e dentre nessa documentação, essa regulamentação, temos o PPC do curso, que está no meio de um processo de reformulação, né, que está se estendendo aí desde 2018, então aí a gente percebe que isso, né, é um ponto extremamente importante, né, e aí, claro, fazer isso, ter uma boa sintonia com as avaliações externas do INEP, MEC, as avaliações internas da Rural e do CDERJ, né, enfim, todos os outros documentos políticos institucionais de desenvolvimento que a gente tem à nossa disposição. E aí a gente tentou fazer uma análise do cenário, né? O que a gente tem. Então, é claro, né, no projeto, quem quiser, fica disponível para vocês lerem toda a análise de maneira melhor, mas de maneira mais resumida, né, o que a gente pode perceber, o que temos hoje, qual é o que a gente tem hoje de ponto fraco e ponto forte, né? Então, a gente tem essa pandemia desde o início do ano de 2020, né, que provocou muitas mudanças. Dentre as mudanças, a gente percebe que as que mais impactaram, pelo menos ao curso, né, são as mudanças no processo de ensino de aprendizagem, né, são as mudanças nas ações e reações psicológicas e emocionais das pessoas, de modo geral, né, e as mudanças no mercado de trabalho. A gente percebe também que é uma necessidade cada vez maior, né, que os egressos, né, os formandos, eles tenham, né, um maior desenvolvimento de novas habilidades, porque até então, né, a gente pensava, né, as próprias diretrizes curriculares nacionais de cada curso, eles dizem, né, determinam quais são as habilidades e competências de cada curso, e a gente percebe hoje essa necessidade de desenvolvimento de novas habilidades, né, e de competências técnicas e tecnológicas, né. A gente sabe que todos, né, todos, sem exceção, sofreram um pouco mais ou um pouco menos, de uma maneira ou de outra, consequências de toda a pandemia. Mas especificamente o corpo docente do curso, e aí no corpo docente eu estou
enquadrando todos os professores, né, sejam coordenadores de curso, coordenadores de tutoria, coordenadores de disciplina, tutores presenciais, tutores à distância, tutores coordenadores, né, os mediadores, articuladores acadêmicos, todos eles sofreram muito, né, foram afetados com algumas consequências de problemas muito específicos, mas que foram graves, né? Então, a gente teve problemas com o financiamento do CAPES, a gente teve vários professores que perderam suas bolsas de produtividade, muitos tiveram que fazer migrações de órgãos entre CEDERJ, o AB, CEDERJ, CEDERJ. A gente teve questões políticas, né, no comando do CEDERJ, em pouco mais de um ano, foram 6 trocas de presidente, vice-presidente, diretores acadêmicos dentro da fundação, da CCERJ, do CEDERJ. Então, isso causou realmente muitas consequências ruins, né, pesadas. Então, o corpo docente ele foi bastante afetado com isso. Outra coisa que a gente percebe, né, é que nós temos hoje no curso uma queda, né, que está sendo já vindo, né, de algum tempo, mas essa queda está constante na busca do curso, né? A gente pode ver isso, por exemplo, no índice de aquela relação candidato-vaga, né? Então, tem caído muito no curso, né? Então, precisa saber o que está acontecendo, né? É só a mudança do mercado, o curso está precisando ser atualizado, né? E outra questão é o percentual de concluintes, né? Que a gente tem cada vez mais alunos desistindo no curso, do meio do curso, sem terminar o curso. A gente percebe que existe, sim, uma grande necessidade de mudar, de alguma maneira, né, a nossa forma de atuar com essas tecnologias, né, e, em especial, as tecnologias digitais, né, dentre as tecnologias de informação digitais, porque a gente tem hoje várias possibilidades hipermediáticas, né, que a gente tem à nossa disposição e não usa, ou não está claramente à nossa disposição e a gente precisa usar, e a gente precisa, de alguma maneira, viabilizar ou operacionalizar, né, para que isso possa ser utilizado, inclusive capacitar as pessoas que elas possam usar isso, né, e capacitar toda a equipe de um modo em geral, né. Agora, a gente também percebe coisas positivas, né, seriam oportunidades, né, porque a pandemia, apesar de causar muitas coisas ruins, né, de modo geral, mas ela acabou também estimulando várias coisas, né, algumas mudanças foram muito positivas, e uma delas foi o surgimento, né, de novas soluções para essa educação digital, né, principalmente em rede, né. A vivência hoje na cybercultura, né, ela é muito diferente do que era 1, 2, 3, 4 anos atrás, né, e a gente passou a ter hoje, né, atualmente, um novo significado, ou novos significados para o EAD. Né? Da mesma forma que a gente também percebe que existem, por exemplo, dentro do CCERJ, né, várias ferramentas e processos que estão disponíveis que a gente não utiliza no curso, né, por várias razões que a gente estudou em outro momento, né, mas para ser mais objetivo agora, eu acredito, né, nós acreditamos que a gente precisa, né, aproveitar melhor essas políticas públicas existentes, né, de interrelacionar, né, a educação com o uso dessas tecnologias, né, e existe essa possibilidade para a gente. Tá? Mas, enfim, pensando, né, em todos esses pontos norteadores e nesse cenário, a gente sintetizou em 4 objetivos gerais. Né? A gente tem 4 objetivos, né, que são cuidar da qualidade das atividades acadêmicas, né, de um modo geral, ensino, pesquisa, extensão, zelar, né, manter um clima confortável, favorável, né, com muito respeito, com muito diálogo, e, como até coloquei um trecho lá no planejamento, né, nunca foi tão essencial, né, você ter empatia e urbanidade, né, para você conseguir entender bem, né, que não é só, às vezes, uma questão técnica, você tem questões emocionais, você tem questões pessoais, você tem questões de toda uma conjuntura de mercado de trabalho, da sociedade, que você precisa levar em consideração para manter um clima favorável, para você conseguir os objetivos que se tem, para que todos possam dar aquilo que é possível, dentro daquilo que é esperado, da melhor maneira possível. Né? E o 4º objetivo central é que a gente, de fato, percebe que a gente precisa colocar, né, algumas práticas de gestão novas, né, de maneira que a gente consiga, né, inovar e melhorar os processos existentes, porque não dá para dizer que a coordenação é exclusivamente pedagógica ou acadêmica, ela também é a gestão acadêmica e educacional, ela envolve também as questões administrativas, então não tem como fugir, né? A gente precisa desenvolver as
práticas de gestão, para conseguir, então, melhorar esses processos de uma maneira geral. Bom, aí a gente pensou num conjunto de propostas, né? Eu sei que as propostas são um pouquinho mais longas, mas basicamente são 7, né? Eu vou tentar falar muito rapidamente delas aqui, lembrando que eu estou falando aqui, mas a professora Andréa, por favor, se eu esquecer, se eu pular alguma coisa, se quiser complementar, que eu estou tentando falar o mais rapidamente possível, para a gente não ficar muito cansativo para ninguém. E aí fica à vontade, mas vamos lá. O que eu imagino, né, com o objetivo, com a proposta primeira, né, seria gerenciar, né, administrar melhor as informações e as ações do curso. Como é que a gente pode fazer isso? A gente tem, né, coisas que ainda não são feitas, não funcionam dentro do curso. Então, por exemplo, a gente precisa adotar, né, uma análise periódica, eu imagino que possa ser semestral ou anual, dos resultados da avaliação institucional que o consórcio faz, né? E a gente precisa usar essa avaliação como instrumento para a gente analisar e revisar as coisas que a gente faz dentro do curso, né? Então, tem uma avaliação que é feita semestralmente, a gente não utiliza isso para identificar até o que a gente pode melhorar, o que a gente deve manter ou tem que mudar dentro do curso, né? Um outro tópico, né, é que a gente precisa implantar, né, os resultados, né, dos relatórios produzidos pela CPA da Universidade Federal Rural. Tudo bem, eu sei que a CPA existe há muitos anos, só de 2019 para cá que a CPA setorial do campus Nova Iguaçu, que começou a lembrar que existe EAD dentro da Universidade Rural, apesar de existir há muitos anos, e a gente não tem ainda tantos, mas não deixa de ser um trabalho extremamente importante e valioso e rico, já que o próprio MEC reconhece que o relatório da CPA é o único relatório de valor dentro de uma autoavaliação dentro de uma instituição de ensino superior. Então, eu acredito que, além de adotar a avaliação institucional do consórcio, a gente precisa adotar também os relatórios da CPA da universidade, né? E aí sim, a gente continuar, né, como já teve em alguns momentos essa prática, né, com pesquisas específicas ou pesquisas mais focadas, né, que, claro, são mais ágeis e elas podem ter periodicidade diferente para identificar algumas demandas específicas ou algumas questões dentro do curso, e aí diferenciar mais um eixo de disciplinas, ou alguma questão mais ligada a relacionamento com os alunos, com algum problema de estágio, enfim, né? Então, a ideia da proposta 1 é mudar a forma de gerir, né, de administrar as informações e ação do curso, com principalmente esses 3 pontos aí. A segunda proposta é organizar, né, as fontes públicas de informação do curso, né? Eu sei que as fontes públicas atuais, elas são complicadas, né? Você começa a fazer pesquisa do curso e aí a gente encontra poucas fontes e as fontes não têm as informações convergentes. Na verdade, as informações muitas vezes são divergentes, né? E aí, como alguém, né, que sempre se preocupou com essa questão do UX, né, que é aquela a experiência de usuário, né, eu sempre entendo o seguinte, que não dá para pensar de outra forma, que nos dias atuais, né, a melhor forma ainda é a internet. Então, a gente precisa ter páginas na internet, e essas páginas precisam ser oficiais, né, e aí essas páginas todas precisam estar efetivamente atualizadas e integradas umas com as outras, né. Então, basicamente, eu penso que ela precisa estar na página dentro do SIGA, que é uma página pública, né, que é um sistema que da nossa universidade, e a gente tem 2, digamos assim, endereços, né, sites da própria universidade, né, que é o site dentro da graduação, né, e o site dentro do campus Nova Iguaçu. Então, são 3 lugares que eu imagino que a gente precisa ter essas páginas oficiais, não necessariamente serão iguais, mas com as mesmas informações, e que elas não sejam difíceis, né, elas têm que ser fáceis para ser acessadas por quem realmente tem interesse em buscar informações. Basicamente, quem são, né, os atuais alunos, né, eles precisam ir lá encontrar, né, hoje eles praticamente só conseguem buscar essas informações dentro da própria plataforma Moodle, CEDERJ, né, esse é um outro local que eu imagino que vai fazer essa integração. Então, além da plataforma CEDERJ, eu imagino que ele precisa encontrar isso tanto no site quanto no SIGA, né, todas as informações nesses 3 lugares, e que as informações sejam iguais, né, sejam atualizadas, né, e aí a gente colocaria tudo, né, desde quais são os contatos, quais são os guias, quais são os formulários, dar as notícias, quais são os documentos, né, colocaria todos os repositórios de TCCs, as publicações dos professores, as ações dos alunos. Então, teriam, tanto na plataforma do Moodle, quanto no site da universidade, no site de Nova Iguaçu e no site do SIGA, essas informações lá, né, tudo de maneira integrada, que isso
pessoalmente eu até entendo um pouquinho como fazer isso, mas eu já visualizo como é que se isso seria feito, né, para não depender exclusivamente de mim, mas que isso possa ser feito de uma maneira institucionalizada, né? A gente... Benac, sim. Apenas uma observação a respeito dessa importante proposta, diz respeito a não só a institucionalização das atividades acadêmicas realizadas no curso no sistema da Rural, divulgar essas atividades, fornecendo informações organizadas, não só para o público em geral, mas para potenciar os candidatos ao curso na universidade pública gratuita de qualidade. Sim, muito obrigado, é verdade, porque assim, nesse tempo que eu estou aqui, eu vejo quantidade de alunos que têm dificuldades, por exemplo, com as atividades acadêmicas complementares, chegam no final do curso e não conseguem gerar 200 horas, né? E a gente fica vendo aqui, nossa, eles não conseguem gerar 200 horas e às vezes eles conseguem gerar 200, 300, 400 horas só dentro do site da universidade, né? E a maioria dos alunos nem sabe disso, né? E qual é a melhor maneira dos alunos saberem disso? É que isso esteja disponível no portal deles, né? Onde que ele possa entrar, né, onde que ele vai acessar a disciplina dele, onde que ele vai entrar para pegar um formulário para solicitar um documento para coordenação, e ali esteja informações, ó, tem esse evento que é presencial, que é virtual, que é híbrido, seja lá o que for, e dão todas essas horas para os alunos, né? Essa observação que a professora Andréa colocou realmente é importantíssima, né? E aí, assim, aproveitando a deixa da professora Andréa, só para mostrar para vocês que isso de fato é só um resumo, tá? A gente tem um conjunto de propostas muito maior que não dá para colocar resumidamente aqui em alguns minutos, uma meia dúzia de slides, tá? Então a ideia da gente é um pouquinho mais ampla. Bom, mas vamos lá, só, né, a gente imagina, né, que uma terceira proposta seria a mudança na forma que as reuniões acontecem, né? Algumas delas a gente já tem feito, né, nos últimos meses, que as reuniões elas precisam ser assim mais públicas, né, ou seja, todo mundo que tem interesse que possa acompanhar, né, ainda mais hoje virtualmente, né, fácil. Então a ideia é continuar com essas reuniões com transmissão ao vivo, né, para que todos possam acompanhar em tempo real, né, de maneira que a gente possa gerenciar melhor as pautas, né, o que vai ser discutido, porque as pessoas podem se preparar, receber as informações antecipadamente para se inteirar, se esclarecer e não ficar tomando ciência só nas reuniões. Já toma ciência antecipadamente, já faz reflexões da busca, já pensa, e a gente usa as reuniões de maneira bem mais ágeis, né? Reuniões focais, que também tem acontecido, né? A gente pega reuniões com pequenas comissões ou com pequenos grupos de trabalho para discutir um assunto, um detalhe de uma área ou de outra, né? Dá um gás agora nas reuniões do NDE, né? Porque foi necessário, né, a atenção maior no gerenciamento de financiamento, de bolsa, de repercussão e tal, e agora a gente pode colocar outros, né, permitir que o NDE possa agora se dedicar a outros temas, né, e também aumentar a frequência do encontro com os alunos. Eu tenho até conversado com a Renata, que é uma representante dos discentes, né, e algumas coisas a gente consegue, outras a gente ainda não conseguiu implantar, mas a ideia é que a gente consiga ter reuniões mais frequentes, né, que eu não queria não chamar de reuniões, eu queria chamar de encontros, onde que a gente possa facilitar, né, o acesso das informações para os alunos, né, enfim, de tudo quanto é tipo. Uma outra proposta que a gente tem é que a gente percebe o quanto que as parcerias podem ser importantes para a gente. Então a ideia é fortalecer as parcerias que já existem, né, e criar novas, e buscar novas. E parceria para todos os tipos de atividades, né? Parcerias não só para estágio, porque a gente tem hoje uma dificuldade com estágio, relacionada a algumas legislações, a questão de ser licenciatura, enfim, alguns espaços de estágio, né, até de educação não tradicional, né, que a gente está nessa discussão aí para ter validade ou não de estágio, né, as próprias atividades de extensão e de pesquisa, né, as pessoas podem perceber que, por exemplo, né, algumas últimas aulas inaugurais, as últimas semanas acadêmicas, né, a gente tem feito parceria aí com o Cefet e principalmente com o Unirio, né, tem gerado alguns resultados bem interessantes, né? Então a ideia é aumentar essas parcerias para que a gente possa aumentar mais ainda as nossas atividades aí, seja ela de extensão, de pesquisa, de ensino, de estágio, enfim, né? Existe um projeto chamado Busca Ativa de Alunos, né, que foi idealizado e aconteceu, e a minha ideia é
tornar esse projeto, né, permanente, ou seja, recorrente, que a gente possa fazer isso semestralmente, né, um projeto que consegue fazer uma mineração dos dados, né, encontrar por similaridade de problemas ou de empecilhos, grupos de alunos que a gente pode dar alternativas de soluções e fazer com que eles retomem as atividades do curso, ou voltem às aulas, ou não abandonem o curso, ou retomem de um trancamento, ou até de um abandono de disciplinas e da faculdade como um todo, né? É um projeto que deu resultados incríveis. Uma outra proposta, né, é estruturar. Eu sei que existem alguns cursos, alguns treinamentos, mas falta uma certa estrutura, né, organização melhor de como é que a gente vai capacitar, né, todas as pessoas, né, que atuam na equipe, né. Então, né, os docentes, né, sejam coordenadores de disciplina, sejam tutores, né, eles precisam ter uma ideia assim, de quais são os cursos que eles deveriam buscar fazer e a gente facilitar a oferta desses cursos, se possível gratuitamente, né, e existem essas possibilidades, mas a gente não tem isso organizado, a gente não tem um calendário, e a gente às vezes fica sabendo muito de imediato, né, então ter uma antecedência, uma organização para fazer isso, e inclusive com a preparação para as atuais, né, versões do Moodle, né, as novas versões que vão surgindo, que surgem ferramentas que às vezes a gente nem fica sabendo. Então a ideia é ter capacitação para isso, né? E uma sétima e última proposta, uma proposta que a gente deixou por último não à toa, né? É uma proposta mais arrojada, né? E aí tem até esse nome muito sugestivo, né? Que é caminhar juntos, né? Porque, como eu coloquei ali no slide, né? Acompanhar vai muito além de ficar olhando e dizer, vai por aqui, vai por ali, aí tá errado, né? A ideia de acompanhar, caminhar juntos, né? Tem mais a coisa de ofertar diferentes percursos, né? De poder dizer, olha, vem por aqui, que esse lado acho que é mais fácil. Olha, você tá indo por aí, eu também tô indo, mas vamos passar por aqui, que às vezes a gente consegue chegar de maneira melhor aonde que a gente quer chegar, né? E aí, como é que a gente entende, né, com essa proposta? Aproveitar, né, um projeto que já começou, e aí eu fui um dos grandes entusiastas quando eu vi a equipe desse projeto, e aí eu quis me inteirar e estou me inteirando, e estou a ideia, né, é colocar o curso de licenciatura em turismo para entrar como um dos primeiros a ter resultados disso, é que, na verdade, assim, resumidamente, é uma ponte integradora, né? É você conseguir juntar especialistas em cada área para poder dizer quais são as melhores formas de se fazer cada coisa, né? Aí usa-se muito esse termo, né? Recursividade, é saber utilizar os recursos da melhor maneira possível, né? Então, se você fizer ações planejadas, utilizando, né, estratégias de aprendizado, a gente, como se diz dentro da tecnologia, a gente transforma informação em conhecimento, a gente tira uma coisa que tem valor e se torna ela com muito mais valor, né? Então, assim, os coordenadores de disciplina, né, os próprios tutores à distância, são professores, né, eles entendem ali de educação, mas não necessariamente eles conseguem ter todo um conhecimento da área de design, né, e não só design gráfico, visual, mas design instrucional de um modo todo. Mas a gente tem esses profissionais que fazem isso, eles só não sabem exatamente qual é o conteúdo que eles têm que fazer. Então, a ponte uniria esses, né, esses personagens e outros especialistas, né, cada um dizendo qual é a melhor forma de se usar uma ferramenta, né, enfim. Isso tudo está dentro de um gerenciamento que ele é individualizado por disciplina, né? Então a ideia não é nota, não é nada, né? É só a gente conseguir entender por disciplina, né, o que, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, algumas coisas que podem realmente melhorar cada disciplina. E aí, o que sai, né? Assim, essas são as principais saídas, né, dessa proposta, né, do caminhar juntos. Surgir conversas de orientação com a equipe da disciplina, ou seja, você vai ter um design que vai tentar entender qual é o objetivo da disciplina, mas conversando diretamente com o coordenador da disciplina, com o tutor à distância, né, e talvez com os tutores presenciais, para dizer, olha, os alunos deveriam aprender esse objetivo, mas eles têm dificuldade com esse, e aí o designer vai dizer assim, olha, então vamos usar essas imagens aqui melhor, vamos fazer aqui com as propostas de mudança de web design,
que, vamos combinar, não necessariamente os coordenadores de curso entendem de web design, até porque não é exatamente uma obrigação, né? Então a gente tem essas propostas de web design, e aí esses especialistas podem sugerir novos recursos didáticos, né? Não é novos que foram criados agora, mas são recursos didáticos que existem, que são mais adequados para aquele objetivo que o coordenador da disciplina quer, ou para aquele objetivo que o coordenador da disciplina quer passar de conteúdo, né? Da mesma forma, avaliações diferenciadas, né? Então, não necessariamente aquele modelo de AD ou de AP é o único ou o melhor para aquele tipo de conteúdo que a pessoa quer avaliar, ou para aquele tipo enfim, de avaliação que o professor quer fazer, né? Então, a gente pode ter esse planejamento de avaliações diferenciadas, né? E a gente está percebendo que cada vez mais a gente está precisando usar o núcleo, né, de acessibilidade, que a gente está tendo alunos, né, que precisam, de fato, de ter provas elaboradas e disciplinas que tenham essas questões de acessibilidade, né? E da mesma maneira que eu falei lá para os sites, né, a usabilidade também. Eu me lembro que há anos atrás a gente passou por projetos de tabletização das disciplinas, depois teve o retrofit e outras coisas assim, mas na verdade tudo o que eles fazem, né, tentavam na época, é o que hoje a gente tem com usabilidade, né, fazer com que a disciplina fique mais fluida, né. Algumas disciplinas já são assim, outras mais ou menos, outras bem pouco, mas a ideia é que a gente possa olhar individualmente para cada disciplina, entendendo qual é a característica de cada disciplina, qual é o conteúdo de cada disciplina, quais são as características de cada coordenador de disciplina, porque cada um tem um jeito muito específico de organizar o conteúdo, de selecionar o que é mais essencial, menos essencial. E não dá para a gente colocar tudo numa mesma régua, né? Não dá para estudar português do mesmo jeito que estuda física, ou, enfim, são situações que a gente precisa realmente juntar, né, essas personagens com essas pontes integradoras que a gente colocou, né? Bom, eu deixei aí um resuminho da gente, né, umas fotos aí, principalmente eu pego essa foto porque eu acho que eu fiquei muito bonito nela, e normalmente eu me acho uma pessoa muito feia, então a gente pega essa mesma foto e coloca em tudo quanto é lugar, né, eu coloquei para quem não soubesse um pouquinho da gente, né. De novo, aí a ideia da nossa chapa, né, e eu vou deixar a professora Andréa, não sei se ela quer finalizar com alguma coisa, professora. A apresentação é excelente, Benac, ficou muito bem esclarecido. Podemos, então, abrir para, caso a comissão entenda, para as várias perguntas, né, que aqui estão colocadas à sua disposição. Também, eu não estava reparando no bate-papo, tem um monte de mensagens aqui, eu não sei se são muitas perguntas, eu tenho que voltar para ler, mas, enfim. Vamos ver aí, Flávio. Bom, estamos à disposição. Certo, gente. Eu vou mediar algumas perguntas que foram me passadas aqui. Teve uma pergunta do Marcos, querendo saber a respeito de horas complementares. Ele diz que tem dúvida para saber a respeito de como isso funciona. Se alguém poderia explicar como cumprir as horas complementares. Então, eu não sei se eu entendi, se eu alcancei exatamente o que o Marcos queria perguntar, mas, enfim, existem várias formas de você cumprir atividades e contabilizar nessas ditas, né, horas, né, de comprovantes de atividades acadêmicas complementares, né? E aí existem um hall de disciplinas, acho que está disponível isso em alguns lugares na plataforma. Mas a ideia é que a gente consiga organizar, né, de uma maneira que os alunos consigam ter isso mais centralizado num só local, né? É claro que isso, né, a gente não pretende tirar a autonomia deles, podem continuar buscando isso em qualquer lugar, em outras instituições, em outras universidades, outras faculdades. Mas a ideia é que a gente possa disponibilizar, deixar de maneira mais clara, por exemplo, a plataforma SED, né, que é a Central Extensionista, né, da Universidade Federal Rural, que oferece, de tempos em tempos, como eu comentei aqui, uma quantidade de atividades que, se o aluno sozinho for pegar ali 1, 2, 3 versões do SED, ele junta, né, 100, 150 horas em um ano,
Ele, na verdade, ele tem 4 anos para juntar 200, então é muito mais fácil, né? E a maioria dos alunos, infelizmente, do EAD, mal tem acesso ao SED, né? Então a ideia é colocar proporcionar, né, essa integração para que ele tenha essa disposição, né, tenha acesso a isso que já está, inclusive, disponível para ele, mas que está disponível, mas não está, né? Tem uma disponibilidade entre aspas. Então a ideia da gente é tirar essas aspas, né, e colocar essa integração mais de fato. Não sei se foi exatamente isso que ele quis perguntar, mas... Ele também perguntou a respeito das 327 horas de curso de extensão para quem entrou a partir de 2021. Sim. Então, existe uma nova deliberação... Posso complementar? Pode, claro. Sim, é importante ressaltar que as chamadas horas complementares, ou as horas para as atividades complementares, que são atividades autônomas, né, em que o aluno pode complementar a sua formação na área de ensino, pesquisa e extensão. Eu faço parte dessa comissão, nos últimos tempos temos trabalhado intensamente no sentido de justamente melhorar os fluxos dos processos, né, para que o aluno consiga cumprir todas essas horas, né, fazendo as suas escolhas, né. Nós temos, por exemplo, uma preferência maior no que diz respeito às atividades de extensão. Com relação às atividades de extensão, trata-se de uma demanda relativamente recente, em que a universidade deve cumprir, no sentido de atender a uma resolução do Conselho Nacional de Educação, chamada curricularização da extensão, né, em que cada currículo, nos cursos de graduação, deva ofertar 10% da sua carga horária em atividades de extensão. A Universidade Rural iniciou muito recentemente as ações para normatizar a curricularização da extensão nos currículos dos cursos de graduação, né? O curso de licenciatura em turismo iniciou esse processo, assim como outros cursos de graduação. Nós precisamos avançar nesse sentido, né? No sentido de que o aluno deva cumprir essa carga horária relativa às atividades de extensão. Com relação a esse desafio, né, com a pandemia, a presencialidade ela foi significada não só nos cursos de graduação presenciais, mas nos cursos de graduação à distância, né? E a universidade tem buscado alternativas no sentido de expandir as suas atividades de extensão, as suas ações extensionistas, né? Inclusive através de plataformas virtuais. Nesse sentido, o nosso esforço, né, de aproximar os nossos alunos a essas atividades, né, fortalecendo seus laços com a universidade. Eu espero ter respondido. Obrigada, Benac. Nada, eu que agradeço. É isso, perfeito. Eu tenho uma outra pergunta aqui também, da Cláudia Correia, de Almeida Moraes, dizendo que a proposta é muito boa, mas que os nossos materiais estão defasados e os estudantes leem pouco material de complementação que nós inserimos. Qual seria a proposta para essa atualização? Ok, Flávio. Posso, André, responder? Essa eu me empolgo. Eu sei que é polêmico, né, mas é uma coisa que eu efetivamente acredito, né? Isso para mim é algo que eu realmente trago isso assim das minhas profundezas, das minhas emoções, dos meus desejos. A gente, de fato, precisa se atualizar, né? Eu estou me incluindo nesse bolo, né? A gente precisa entender que, assim, tentando resumir, né? Eu costumo usar um exemplo muito simples, né? Que as pessoas costumam dizer, as crianças hoje já nascem sabendo usar a tecnologia, né? As crianças hoje, de 5 anos, de 10 anos, mexe no celular como nenhum adulto hoje de 40, 50 anos mexe. Ok, essa afirmação não é errada, mas as pessoas precisam entender o seguinte, né? Uma criança hoje de 10, 15 anos, ela sabe tudo de Instagram, ela sabe tudo de TikTok, né? Mas ela não sabe tudo de Excel. Né? É diferente, assim, pessoas que já estão aí dos 35, 45, 50, a gente entrava, né, e tentava entender como é que era ou programação, ou como é que se usava um Excel com várias coisas, e assim, pegar uma criança, um adolescente hoje de 15 anos que
detona dentro de um game no celular, ou do próprio TikTok, ou enfim, né, do Instagram, qualquer coisa, isso não necessariamente faz com que ele entenda como é que é algumas coisas dentro, por exemplo, de uma plataforma Moodle, né? Então, assim, de fato, né, por que os alunos precisam fazer, por exemplo, o curso do Jedi, né? Porque, assim, uma coisa é ele saber como é que está ali, porque cada um tem a sua geração, cada um tem as suas facilidades. Algumas coisas aprenderam, né, junto com a sua formação, aprenderam a falar junto com outras coisas, mas outros, eles efetivamente precisam ser ensinados, né? E então, sim, Jedi é importante? É muito importante. Então, agora chegando, né, aonde que eu estava querendo, né? A gente ficou ainda durante muito tempo agarrado com um conceito que foi verdade há 10 anos atrás, né, onde que a gente precisava ter a base, né, da teoria toda em livro, né? Por isso que a gente tinha a contratação de conteudistas a todo semestre, se contratava conteudista com a mesma frequência, contratava tutores e coordenadores de disciplina, né? E a gente já está aí, sei lá, quase 5 anos que não se contrata mais tanto conteudista, né? E aí coube, né, recaiu sobre os coordenadores de disciplinas essa responsabilidade de manter o material didático, né, atualizado, né? E aí é complicado, você tem que escrever um livro novo, né, a cada semestre, a cada mudança enfim, de informações. Só que não necessariamente, né, essa vai ser a melhor fonte de informação básica, né, de cada conteúdo, né? Então, perdão. Então, por exemplo, Cláudia, obrigado pela pergunta, né? Hoje em dia, né, eu também sou coordenador de disciplina, né? Então, os coordenadores de disciplina sabem muito bem o que precisa atualizar na sua própria disciplina, né? Então, ele pode perceber o seguinte: poxa, eu preciso mudar esse conteúdo, eu preciso acrescentar mais esse conteúdo, né? E aí, esse projeto que eu falei do Caminhar Juntos, né, pode fazer com que, por exemplo, você tenha um designer gráfico, ou um web designer, ou o próprio design instrucional, ou um outro especialista qualquer ali da equipe, que possa dizer para você o seguinte: poxa, esse conteúdo? Olha, mas esse conteúdo eu acho melhor você colocar ele num videozinho que a gente faz com uma animação gráfica, que hoje é fácil, tem site gratuito que faz isso ridiculamente fácil, né? Coisa que parece muito difícil. Ou então ele vai dizer para você: nossa, eu acho que esse conteúdo é melhor colocar um hiperlink mesmo. Ou então ele vai dizer: não, olha só, eu sugiro que você faça um videozinho, você grava aí um vídeo, a gente edita aqui, coloca um fundo verde, coloca aí uma animação, como se fazia naquele estúdio de cinema, de televisão que tinha lá no centro do Rio, né, que se fazia aquelas videoaulas lá, e ele vai dizer: olha, esse conteúdo eu acho que é melhor você gravar uma sequência de podcast, né? Então faz uma sequência aí de 5 podcasts de 10 minutos cada um, alguma coisa, que eu acho que esse conteúdo é melhor assim. Então, assim, tendo o especialista que vai analisar: olha, esse conteúdo é melhor por assim, por assim, por assim, e o coordenador de disciplina vai decidir qual é que ele vai fazer, por qual que ele tem habilidade para fazer, qual que ele vai pedir para um estagiário, para um monitor, ou até para o próprio pessoal lá da equipe do CEDERJ para preparar. Ele não vai aparecer em nada, ele só vai fornecer o conteúdo, ou ele vai decidir fazer, participar da criação, gravar o vídeo, gravar o podcast, ou ele vai só escrever o texto e vai pegar uma pessoa. Tem gente do CEDERJ que faz a locução, que poderiam fazer as gravações, né? Então, não necessariamente, não estou dizendo que não é importante, mas não necessariamente todo o conteúdo precisa ser em livro, né? Pode ser um livro base, pode ser complemento num conjunto de artigos que pode ser variado a cada semestre, a cada ano, pode ser mini manuais, guias, pode ser publicações de outros locais, pode ser vídeo do YouTube, pode ser vídeo privado, pode ser podcast, pode ser uma animação. Então, assim, existe uma infinidade de recursos que podem fazer com que o conteúdo seja atualizado, seja adequado, né? Não só para quem está assistindo, mas adequado também ao objetivo que cada coordenador de disciplina tem. O objetivo é que eu faça que os alunos entendam esse conceito, o objetivo é que os alunos pratiquem essa técnica aqui, ou essa fórmula, enfim, né? Então, Cláudia, eu imagino assim, né? Agora, por isso que nós decidimos colocar isso numa proposta, né? Porque você não consegue colocar cada coordenador de disciplina, tem que correr atrás disso tudo. Acho que é muita coisa, coordenador de disciplina. Por isso que eu imagino que alguém na coordenação podia viabilizar isso daí, inclusive com as questões de negociação, trazer essa equipe para lá e tal. Eu já consegui previamente, né, antecipando,
mas como eu já estava colocando aqui, né, eu consegui até com a equipe desse projeto, né, desse gerenciamento, desse acompanhamento pedagógico, para que eles pudessem fazer uma apresentação prévia, né, explicar com mais detalhes quais são os ciclos básicos, ciclo 2, ciclo 3, para o nosso curso, para os nossos professores, né, reunião de colegiado. Só que eu falei, não, calma, isso é só uma proposta, né, na época eu não sabia ainda se eu seria eleito ou não, né, tinha questão aí de outras chapas se inscrevendo e tal. Falei, não, deixa ver se eu passar sendo eleito e aí eu posso implementar essa minha proposta, aí eu vou querer sim que vocês apresentem e tal, até porque não dá para colocar também o curso todo de uma só vez, mas a ideia é que colocasse o turismo na fila, né? São 80 e tantos cursos que eles ofereceram, pelo menos os 50 se interessaram. Gostaria que a gente fosse um dos primeiros, né, para implantar. Então, Cláudia, eu te agradeço pela pergunta. Eu sei que eu acabei falando até mais do que eu queria falar do que efetivamente que você me perguntou, mas eu só não sei se eu respondi tudo que você queria, mas obrigado pela oportunidade até de falar um pouquinho mais do que a gente pensou para essa proposta. Oi, professor Menack. Obrigada pela resposta. Desculpa aqui a minha filha, que ela acabou de acordar. Enfim, eu acho que você contemplou até uma das perguntas da aluna Rose, mas eu queria fazer uma observação, aproveitando essa deixa de fazer uma observação. Eu acho que não precisa ficar tudo centralizado nos coordenadores, essa questão de gravar esses conteúdos. A gente tem que lembrar que a gente tem os tutores também, e que é um link mais direto que a gente tem entre os alunos e a coordenação das disciplinas, que eu, pessoalmente, ao longo desses 4 anos de faculdade que eu tenho aqui de base, que muitas vezes eu percebo, assim, na maioria das vezes eu percebo que não existe esse link entre o tutor e o próprio coordenador da disciplina. E aí, o que acontece? Os alunos ficam mais perdidos, vamos dizer assim, né? E talvez, aí, acrescentando a questão que a aluna Rose falou, que as tutorias também poderiam ser gravadas. Ela exemplifica que as nossas tutorias muitas vezes são em horários que não podemos assistir, que poderiam ser gravadas até para que esses alunos pudessem assistir depois, né, para tirar as suas dúvidas. Eu vou dizer, pessoalmente, eu pouco assisti as tutorias por conta de horário e de locomoção, né, que eu moro no Rio de Janeiro, então para chegar à noite durante a semana em São Gonçalo era bem complexo, ainda mais com uma criança pequena em casa. E, assim, às vezes eu precisava de orientação e eu não conseguia. E, às vezes, a própria sala de tutoria demorava muito tempo. Eu sei que vocês têm 48 horas para responder. Demorava muito tempo para atingir uma pergunta simples, boba ou não boba, claro, também, não necessariamente boba. E isso seria muito, muito importante, a gente ter esse link entre os três, né? O aluno, o tutor e o coordenador. Você poderia falar um pouquinho dessa questão da gravação das tutorias? Posso sim, mas antes de responder isso, eu posso comentar uma coisa que você falou no início ainda da sua fala, que também, na verdade, até te agradeço. Eu concordo muito que a gente precisa entender cada componente da equipe, né? Eu me lembro que ano passado, acho que ano retrasado, eu comecei a deixar bem, deixar bem frisado algumas falas que eu tinha, né? E algumas pessoas de fato se incomodaram e criticaram, até começar a entender a importância disso. Que eu chamava, quando eu falo corpo docente, eu estou falando todos os professores, né? E acontece por várias razões, algumas, claro, não são nem por má fé, mas acontecia muito no curso das pessoas chamarem coordenador de disciplina de professor e o tutor não chamava de professor, né? Eu falei, bom, peraí, é tudo professor, é uma equipe docente, é corpo docente, né? Só que cada equipe, né, cada membro dessa equipe, o corpo docente, tem uma função. Então, o corpo docente é um grupo de professores, né? Então, alguns têm funções diferentes. Então, alguns, né, vão estar na coordenação de curso,
outros vão estar na coordenação de tutoria, outros vão estar na coordenação de disciplina, né? Outros vão estar na mediação à distância, né, ou tutoria à distância, outros vão estar na tutoria presencial, outros vão estar na tutoria de coordenação, articulação acadêmica, né, é o tutor articulador, é muito nomenclatura, né, articulador acadêmico, tutor coordenador, né? Mas enfim, são ações diferentes, né, são papéis diferentes de professores. Então, quando eu comecei a falar isso dessa forma, né, porque tinha professores e tutores, me lembro muito dessas expressões. Eu falei, não, professor, ponto. Né, a não ser que eu queira especificar, isso ou aquilo. E aí, por exemplo, nessa proposta, é porque existem situações que talvez a primeira conversa vai ser com o coordenador da disciplina. Por quê? Né, estruturalmente, o coordenador da disciplina, ele é o principal responsável por um componente curricular, né? Então, é ele, o coordenador de disciplina, é ele que determina quando tem alguma alteração na ementa, no conteúdo programático, né? É ele que determina quais serão as avaliações, mas não necessariamente vai ser aplicada por ele, pode ser até uma coisa online, automática da plataforma, pode ser corrigido por ele, ou pode ser corrigido por algum outro professor da equipe, por exemplo, um tutor à distância, um tutor presencial, porque cada um tem funções diferentes, né? Então, nessa ideia do gerenciamento de disciplina, vão ter situações que a conversa vai ser coordenador de disciplina, outros vai ser com a equipe, né? É que eu tirei a apresentação, mas tem lugares que ele, inclusive, vai conversar com os tutores presenciais das disciplinas que tem, porque são os tutores presenciais que estão, no momento não, né, mas estão, assim, com um contato mais próximo com o aluno, né, quando tem atividades nos polos, estão efetivamente, né, do lado dos alunos, né, fisicamente falando, né, que eles podem perceber, inclusive, coisas que, às vezes, o coordenador de disciplina nem tem ideia de que acontece, entendeu? Então, a ideia é que, sim, tem esse tipo de coisa, né. Agora, eu concordo com você também, desculpa, né, eu sei que você citou, você não perguntou, mas eu vou tomar a liberdade de responder, de comentar, pelo menos, é que, sim, né, eu não posso me negar, né, em 1 ano e meio, conseguir perceber que existem alguns colegas que estão, por exemplo, em funções de coordenação de disciplina, que têm um estilo de trabalho diferente, que ele tem uma relação com os seus tutores diferente de um outro colega coordenador de disciplina, né. Não vou dizer que está certo ou está errado, só acho que a gente pode rever para ver o que pode ser interessante, o que pode não ser interessante, né. Às vezes acontece, e às vezes acontece até por conta de dinâmica entre as pessoas, né. O que a gente não pode fazer é interferir e dizer vai ser assim ou vai ser assado. A gente só pode dizer assim, ó, a regra é essa, tem que cumprir o papel, é esse. Agora, como é que você vai fazer isso? Se você vai fazer isso batendo papo num grupo de WhatsApp, se você vai fazer uma videoconferência com teus tutores, ou se você não vai fazer, ou se você vai distribuir todas as atividades, cada um se vira sozinho e só se fala uma vez por semestre. Enfim, eu não posso dizer como é que a pessoa vai fazer. A única coisa que a gente pode fazer é o seguinte, olha, que tem uma comunicação, que tem um planejamento da disciplina, né? Por exemplo, na disciplina que eu coordeno, eu sempre coloco lá no grupo, né? E aí, o que vocês acham desse cronograma? Tá legal, né? Assim, o Flávio, por um acaso, o Flávio é o tutor à distância da disciplina que eu coordeno atualmente, né? Então ele está aqui como testemunha e todo mundo fala ali, não, tá ótimo, tá ótimo. Eu falei, gente, eu não quero que diga que tá ótimo, eu quero que vocês digam que tá errado. Olha, na minha cidade tem um evento nesse final de semana, então não pode ter prova. Eu quero que eles digam Professor, isso, entendeu? Só que só estou dando um exemplo, desculpa, tá? Não, pode falar. A Mayara interrompeu ali, mas eu não esqueci da tua pergunta não, tá, Renata? Volto nela já. Diga, Mayara. Então, é porque, assim, nesse tempo todo que eu faço de curso, o único professor que eu vejo, assim, que é atento, assim, tá se comunicando, o único coordenador de disciplina que, assim, que eu me lembre, é o senhor. Tanto que na minha turma, você é o mais falado. Todo mundo fala de você. Foi turismo e tecnologia, não foi? Foi. Você é o mais falado. Olha, eu tô até constrangido, muito obrigado. Não, sério, muito o senhor obrigado. É mais falado por conta disso. Ok. E a equipe Turismo e Tecnologias agradece.
Olha, eu tenho um outro amigo que costuma usar uma expressão que eu vou roubar dele agora, tá? O professor também. Ele costuma dizer assim que ele fica docemente constrangido. Então eu vou roubar essa expressão desse meu amigo e dizer, olha, eu fiquei docemente constrangido. Muito obrigado por receber um elogio desse em público tão grande, né? Parabéns, parabéns. Fique à vontade no uso da expressão. Parabéns. O dono aí da expressão, tá? Ainda bem que eu citei a fonte, tá vendo? Para não me culpar de plágio. Mas entenda, Mayara, a gente não pode dizer como é que cada profissional vai fazer as suas ações. Ele sabe o que ele precisa fazer, né? Então, assim, se o cara vai usar o Miro, ou o Jam, ou o PowerPoint, ou ele vai abrir a própria imagem e falar com a mão igual o italiano, ele só tem que dar aula e passar o conteúdo, entendeu? Eu não posso obrigar o cara a usar o Teams ou usar o Miro. Eu gostaria que todo mundo usasse o Miro, show de bola. Mas eu ainda estou aprendendo a usar o Miro também. Eu não sou nenhum grande especialista, vai. Eu sei usar o Jam do Google, o Teams e tal, coisas mais básicas. Mas sim, e ao mesmo tempo eu entendo que alguns professores, por milhões de razões possíveis, né, podem preferir outras formas, e eles não estão errados. Podem, inclusive, ser extremamente mais eficazes e eficientes do que outros, né? Então, assim, a ideia, né, não é dizer que ele tem que fazer assim um assado, né? Então, a ideia é dar ferramentas para que ele possa fazer aquilo que ele precisa, entendeu? Então, por isso que eu imagino que a gente precisa estruturar, não dá simplesmente para, toda vez que surgir um grande treinamento, por exemplo, no CEDERJ, dispara para todo mundo vai aprender edição de aula, todo mundo vai fazer edição de vídeo no Moodle, não sei das quantas, todo mundo vai gravar, sei lá das quantas. É bom a pessoa possa se planejar, olha, esse ano eu vou fazer capacitação para isso, para aquilo, então vou aprender a edição de, sei lá, questionários online, vou fazer um curso para melhorar isso, vou aprender um curso para entender como é que faz roteirização de gravação de vídeo de curta de duração. Existem cursos para isso, né? Só que, assim, eu vejo que hoje, né, a maioria dos cursos, quer dizer, maioria, enfim, estou chutando aí um valor, mas alguns cursos fazem isso e outros cursos não fazem, né? E eu vejo que isso é uma coisa que a gente pode fazer, isso é uma coisa que pode ser feita e pode fazer muita diferença, né? Então, de novo, eu não acredito que dá para se jogar esse tipo de responsabilidade na mão de cada coordenador de disciplina, porque ele já tem muita coisa para se preocupar com a própria disciplina, entendeu? Então, eu acho que esse é um papel, por exemplo, de um coordenador acadêmico, né, administrativo, onde ele possa organizar, buscar essas capacitações e organizar, por exemplo, o cronograma de capacitações por ano. Olha, então, inclusive separar vagas, olha, tantas vão ser para coordenador de disciplina, tantos para tutores à distância, tanto para tutores presenciais, porque são coisas diferentes, né? E aí, se você me permite, eu vou agora só rapidamente tentar responder a última pergunta da Renata, né? De novo, né, existem colegas que podem preferir fazer gravação de vídeo ele falando. Tem pessoas que vão preferir que outra pessoa grave, que ele não queira aparecer. Tem pessoas que vão preferir gravar com a própria voz. Outros vão querer fazer que um locutor profissional faça os podcasts dele. Então, assim, depende, né? Eu imagino, né, que cada coordenador de disciplina pode resolver como é que fazer isso, inclusive abrir espaço para os seus tutores, né, de cada disciplina, e que um faça uma coisa, mas aí eu vou estar me metendo eu acho que aí a gente estaria interferindo na liberdade docente de cada professor, entendeu, Renato? Eu acho que existe essa liberdade, mas eu não acredito que a gente deva determinar isso nesse grau, né? A gente pode determinar outras coisas. Por exemplo, a história lá, que eu me lembro que passei o olho aqui no bate-papo, né? Nas provas APX do tipo questionário online, que só dão permissão de uma tentativa. Tá certo? Olha, errado não tá, mas eu posso dar minha opinião pessoal, né? Olha, como é que se resolve isso? É preciso que toda a equipe daquela disciplina, não só o coordenador de disciplina, mas os tutores, criem um banco de questões muito grande, porque ele não pode ter 10 questões, ele precisa ter 30, 40 questões para ele poder colocar uma segunda, terceira tentativa, e aí o cara, toda vez que entrar numa tentativa, ele vai ter questões completamente diferentes da tentativa anterior, né? Mas, sim, é difícil para um coordenador de disciplina que criou aquela prova naquele semestre, criar, caramba, mais 40 questões de uma prova que ele não pretendia fazer de novo naquele momento, né? Então, eu entendo que não dá para fazer, mas, assim, errado não tá, mas
pode mudar, mas tem outras questões para mudar. E eu entendo que não dá para de uma hora para outra querer mudar, mas se ele consegue descobrir, divide entre a equipe de professores de cada disciplina, elabora um banco de questões grande, e aí tem um especialista que, olha, essas questões aqui não cabem mais para esse tipo de questionário online, cabem mais para essa outra ferramenta, tem um outro recurso no Moodle que dá para fazer isso, e a pessoa compõe, né? Por exemplo, eu tenho usado, né, uma composição de coisas que juntos formam a AD. Né? Então, na AD, o cara tem que fazer 3 postagens específicas no fórum, depois tem que trazer um conteúdo, postar no outro fórum, tem que frequentar a plataforma tantas horas por semana, e ele compõe isso tudo, aí ele chega numa nota da AD, por exemplo. Tem gente que odeia, tem gente que me xinga por conta disso, mas são formas diferentes, a pessoa pode fazer da mesma forma para uma PX também, entendeu? Então, faz um quiz, faz não sei o quê. Então, assim, eu não posso dizer que o professor que colocou uma prova APX, do tipo APX, no formato de questionário online, com uma única tentativa, está errado. Né? É uma combinação. Errado não está, pode se fazer diferente, mas para cada mudança exigem algumas coisas. E a ideia é não criticar a pessoa que faz ou deixa de fazer, mas é oferecer para ela ferramentas para que ela possa se capacitar e fazer coisas diferentes disso. Desculpa, falei demais. Obrigada. Sem problema. Eu vou encaminhar agora a fala para a Stephanie, porque ela levantou a mão. Obrigada, Flávia. Stephanie, por favor. Boa tarde a todos, meu nome é Stephanie Moreno, sou a secretária do curso e também faço parte da composição da comissão eleitoral. Eu percebi que muitas das perguntas estão relacionadas também com questões da coordenação. E como o próprio estudante sugeriu, fica aí a dica também da chapa, que se possa realizar reuniões mensais ou bimestrais para tirar essas dúvidas. Eu gostaria também de ressaltar que, enquanto a questão das atividades acadêmicas complementares e a priorização da extensão são referências à instituição Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e ao CEDERJ. Não compete à coordenação do curso ou ao curso fazer qualquer tipo de alteração. Todos os cursos da Rural, como por exemplo, estão submetidos a esse tipo de procedimento para as atividades complementares. Todos os estudantes precisam cumprir as 200 horas de atividade complementar de acordo com a deliberação da Rural para que possa vencer a sua conclusão de curso. Só um momento. Benatti, André, querido, eu vou ter que deixar um favor aqui. Parabéns, está indo muito bem aí. Pessoal, um abração a todos. Fiquem com Deus, paz. Desculpa interromper aí, intrometer. Tchau, tchau. Obrigada pela Só reforçando, Obrigado. Obrigado. Só reforçando, pessoal, não esqueci. Flávio, seu microfone ficou desligado. Só para avisar para o pessoal não esquecer de fazer o registro de presença. E, Stephanie, por favor, pode continuar. A causa do cachorro, desculpe, coisa do home office. Lembrando que a participação de todos os estudantes, tanto na inscrição no SIGA, vocês precisam entrar no SIGA e sempre estarem atentos às informações que são postadas no site da Rural. Como, por exemplo, teve um questionamento sobre as bolsas. Existem inúmeras bolsas disponíveis para vocês também que são do ED. É importante estar atento a todas as informações que são postadas lá. Vocês têm essa possibilidade de bolsas. A gente também precisa ressaltar que é de suma importância a participação dos estudantes na eleição de coordenação. Vocês precisam entrar via SIGA, pelo cadastro de cada um, para poder fazer parte da eleição no SIGA Eleição. Essas informações serão postadas na plataforma, fiquem atentos. As notícias que nós postamos estão na aba das notícias do curso. O edital, a homologação do edital e também a divulgação do evento foram postados na plataforma e também enviados pelo chat para cada um do curso.
É importante a participação de todos, mesmo sendo chapa única, dos docentes e todos os estudantes. A gente vai encaminhar para o encerramento, porque já extrapolamos o horário. Qualquer tipo de dúvida, por favor, nos procurem em relação à eleição. A comissão eleitoral está aberta para todos os tipos de dúvidas. Exatamente. E podemos, sim, né, futuramente, fazer algum tipo de encontro antes da eleição. Se me permite a comissão, a gente pode fazer um encontro em relação a essas dúvidas de eleição, se por um acaso surgir, e se vocês tiverem muitas dificuldades em relação ao cadastro do SIGA, a matrícula, a gente pode, de alguma forma, ajudando vocês. Muito obrigada a todos os presentes. Tivemos uma numerosa participação entre estudantes, docentes, todas as pessoas que fazem parte do curso. É muito importante essa composição, essa participação de vocês. Muito obrigada a todos. Se o professor Marcos e a professora André quiserem, um minutinho, encerrar a fala, estão disponíveis. Professor Marcos, só um minuto. Rose e Gia, se vocês quiserem deixar a pergunta registrada aqui no chat, eu vou anotar e eu vou, de qualquer forma, enviar para a chapa concorrente para eles responderem após o evento, e aí a gente manda para vocês, tá bom? Ok, gente, então a gente já está encaminhando para o final da apresentação. O professor Marco e André, se quiserem fazer alguma explanação final para a gente poder dar o encerramento, o momento é esse. Fiquem à vontade. Andréia? Gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer o apoio de todos e a participação nesse momento único do curso. Né, nós estamos já vislumbrando novos tempos, né, já tivemos uma grande participação na aula inaugural e nesse momento tão relevante, né, processo eleitoral para a nova coordenação do curso. Com relação às perguntas, me coloco também à disposição, principalmente por fazer parte de algumas comissões importantes que estão aí elaborando algumas alternativas para enfrentar esses desafios, essas dúvidas, né? Mais uma vez, reforçando a importância da aproximação dos estudantes junto à universidade, né? Ou seja, participar ativamente da vida da sua universidade, da nossa universidade, a Universidade Rural. Muito obrigada pelo apoio e agradeço pela presença. Gente, eu juro que eu vou ser bem rapidinho. Também quero agradecer a todos, muito obrigado aí por todos terem a paciência de ouvir o que a gente tinha para falar. E claro, a gente pretende fazer tudo isso, então a gente já pede desde já apoio e ajuda, porque o que a gente quer é para todos, né? A gente quer melhoria para todos, então a gente realmente quer cumprir tudo da melhor maneira possível. Então, muito obrigado por desde já o apoio e pela paciência de todos vocês, muito obrigado. Fiquem bem. Então é isso, gente. Uma boa tarde a todos e a gente encerra aqui o nosso evento de hoje. Muito obrigado. Só não esquecendo de entrar no SIGA, de votar. É muito importante essa participação. Uma boa tarde a todos. No dia 21, 22 e 23 de setembro. Não lembro da data. A gente ainda vai mandar para vocês direitinho, não se preocupem.